Olá, torcedor tricampeão, pentacampeão do mundo. Eu sou o João Reder, esta é a TV Assembleia. Estou aqui para apresentar o SP Esporte, um programa refinado e de bom gosto, indicado para todas as idades e feito especialmente para você. Este programa focaliza tudo o que há de importante no mundo esportivo em São Paulo, no Brasil e no mundo. Os convidados do nosso programa de hoje serão o deputado Fernando Capês, do PSDB, retorna ao SP Esporte, depois de termos feito ótimos e excelentes programas sobre automobilismo. O cronista esportivo, que será o comentarista do programa de hoje, José Maia, narrador da Rádio Bandeirantes. É um grande prazer tê-lo pela primeira vez aqui no SP Esporte. O jornalista Celso Russomano, presidente do INADEC, estará conosco também, juntamente com Sérgio Santoro, outro jornalista, este sim diretor dos PROCONs paulistas, para discutirmos o tema direitos do torcedor. Esse assunto dá muito pano para manga, porque a FIFA está arrochando, a FIFA está esticando o elástico. Tem gente que concorda e tem gente que não concorda com as exigências que estão sendo feitas para a Copa do Mundo. Inicialmente, eu quero agradecer a presença do Zé Maia aqui. Zé, pela primeira vez aqui comigo. Espero que venha muitas vezes mais. Este programa, por aqui, passam os melhores comentaristas esportivos da TV brasileira. Legal, João. Um grande abraço a você, ao Russomano que está conosco, ao doutor Capês, que acabou, pelo menos disciplinou as organizadas, né? E também ao doutor Santoro e a todos os amigos que nos acompanham. É um prazer estar aqui para falar um pouco de futebol e principalmente de Copa do Mundo e desse problema todo que está sendo criado aí, né? Que a FIFA quer porque quer levar tudo para ela. Ela e o Ricardo Teixeira, aliás, ambos estão sendo muito investigados, né? Até pela Polícia Federal. Isso é bom. Celso Russomano, jornalista, está aqui conosco hoje falando em nome do INADEC, ele que é um ferrenho defensor dos direitos do consumidor. Muito obrigado, é um prazer tê-lo aqui comigo no SP Esporte. João, o prazer é todo meu estar aqui para a gente falar um pouquinho dos direitos do torcedor, considerando que eu fui o relator do Estatuto do Torcedor na Câmara dos Deputados e a gente tem bastante a falar aí, até porque apesar da lei existir, a lei não é cumprida, né? Nós temos os direitos do torcedor e não vemos direito nenhum sendo aplicado nos estádios de futebol. E ainda vem aí a FIFA querendo acabar com o que já existe, né? Pelo menos está no texto legal, eles querem acabar com o que existe durante a Copa do Mundo e a gente não pode permitir. Sérgio Santoro, jornalista, apresentador da TV Claré, uma emissora da Rede Cultura de televisão, e diretor dos PROCONs paulistas, hoje comigo aqui no SP Esporte. Serginho, muito obrigado por ter vindo, meu amigo particular de muitos e muitos anos. É um prazer enorme tê-lo comigo, dividindo as câmeras e microfones da TV Assembleia. Muito obrigado, João, a satisfação. Aliás, a satisfação é enorme aqui, estar dividindo essa roda aqui, né, com o deputado, que eu sei que é defensor dos direitos aí, que criou toda essa lei, do Celso, que tivemos juntos em diversas oportunidades, e do Zé aqui também, que dá um show de bola, né? E a gente está aqui para somar um pouquinho, né, João? E o deputado Fernando Capês, olha nós aqui outra vez, deputado. Satisfação muito grande, João, o seu programa é um programa muito bom, substancioso, com conteúdo, e um programa também muito bom de entretenimento. As pessoas gostam, assistem, eleva a audiência da TV Assembleia, aqui com o Zé Maia, o Sérgio Santoro, o Russomano, realmente está um programa fantástico. Vamos discutir bastante sobre esses tentáculos que a FIFA pretende exercitar sobre o Brasil. Eu não entendo bem qual a natureza jurídica desse órgão. É um órgão universal, está fora do mundo, ele está acima da soberania dos países. Não dá para entender bem o que significa esta entidade que se quer considerar acima da lei, do bem e do mal, como se fosse algo que não pertence ao planeta Terra. Qual a sua opinião a respeito do projeto da Lei Geral da Copa 2014, o projeto número 2330, né? Bom, é um projeto completo, bastante amplo, mas nós temos que destacar alguns pontos. Naquilo que o projeto pretende suspender a eficácia de leis que se encontram em vigor, a meu ver, ele é inconstitucional. Claramente, ou você revoga uma lei, ou você faz outra no lugar, ou então você não pode suspender a validade de uma lei num país soberano durante um determinado período.
Algumas coisas são até razoáveis, que ela queira explorar comercialmente, que ela queira deter os direitos sobre as imagens daquilo que vai ser comercializado. Agora, querer obrigar o país a virar as costas ao Código de Defesa do Consumidor, a direitos assegurados como meia entrada, como normas que se encontram em pleno vigor e aplicadas, como disse o Russomano, normas importantes que nós estamos lutando para ver implementadas, que são desobedecidas diariamente, que estão no papel e muitas delas não chegam a ser implementadas. Nós estamos lutando para isso. E agora eles vêm, nem essas eles querem fazer valer. Então me parece que nós temos que, não podemos nos curvar muito. Schopenhauer, já no final do século XVIII, início do século XIX, indicava o que acontece quando você abaixa muito. Mostra uma certa parte da anatomia que não é muito agradável ser citada aqui numa TV estatal. Celso Russomano, qual a sua opinião a respeito? Olha, o Capês foi muito feliz na sua colocação. Imagina suspender temporariamente uma lei. Se você suspende, primeiro que é inconstitucional, não tenho dúvida disso, viu, Capês? Absolutamente nenhuma, né? E a gente vai discutir a constitucionalidade dela, se tentarem fazer isso por imposição, porque a gente sabe como funciona o Congresso Nacional, eu tive lá 16 anos. Eu sei que a base governamental vai de acordo com o que o governo quer. E o governo, claro, quer a Copa do Mundo. Nós queremos a Copa do Mundo, nós queremos as Olimpíadas no Brasil, não tem dúvida nenhuma disso. Nós queremos, mas queremos com regras, né? Nós somos um país, como disse bem o Capês, temos soberania. Agora, imaginem o seguinte, suspender o Código de Defesa do Consumidor, que eles querem, o Estatuto do Torcedor e o Estatuto do Idoso. Vamos supor que isso fosse possível. Então, tudo o que fosse adquirido, né, de serviço ou de produto durante este período não teria amparo na lei. Então, a gente não poderia fazer valer garantia de nada. Quem comprasse um carro e se o carro desse problema não tinha garantia, porque não tinha lei, não tinha previsão legal para fazer valer, né? A lei viria posterior à aquisição, a lei não retroage, todo mundo sabe disso. Então, teríamos que revogar a legislação para poder atender a FIFA. Talvez eles tenham conseguido isso em alguns outros países, mas aqui no Brasil eles vão ter muita dificuldade para esse tipo de coisa, né? Agora, veja, a questão da meia entrada estão em leis estaduais e até foi aprovada agora recentemente, a relatora foi a deputada Manuela, lá do Rio Grande do Sul, uma lei para o Brasil, dando direito ao estudante ter a meia entrada, né? Mas o Estatuto do Idoso prevê a meia entrada, teria que se revogar o Estatuto do Idoso. Então, todos os dispositivos legais do Estatuto do Idoso não teriam validade durante o período da Copa do Mundo, né? E o Estatuto do Torcedor, aí é mais grave, né? Porque, veja, qualquer responsabilidade dentro do estádio de futebol não seria do detentor do mando do jogo. Quem é o detentor do mando do jogo? A organização, a FIFA. Então, não teria responsabilidade. Hoje o Estatuto obriga a fazer seguro para cada torcedor. Se tiver um problema dentro do estádio de futebol, aconteceu um desastre, desabar alguma coisa, né, livre de que tudo isso aconteça, mas o torcedor tem um seguro para ser indenizado, né? O torcedor, de acordo com o Estatuto do Torcedor, tem direito à segurança interna e segurança externa. Se você revoga a lei, você não tem mais obrigação nenhuma em relação a isso. Existem responsabilidades, e fui eu que coloquei na lei, para o detentor do mando do jogo. Ele está enquadrado na Lei 8.078, ou seja, no Código de Defesa do Consumidor. Então, o detentor do mando do jogo, ele é enquadrado como fornecedor de serviço. Qual é o serviço? Diversão pública, né? Então, nessas condições, ele está responsável por tudo que acontece dentro do estádio durante aquele evento, né? Durante aquela diversão, que é o jogo, né? Ele está responsável, por exemplo, coisa que não se cumpre, a qualidade e a limpeza dos banheiros. Ninguém denuncia. E olha, se você topar, Capês, então vamos juntar um time aí, vamos para os estádios de futebol aqui, começando pelo Morumbi, que eu sou sócio daquele clube, pago mensalidade todo mês e não vejo o mínimo de decência dentro daquele estádio, entendeu? Ou seja, quero saber se dentro do banheiro tem papel higiênico, se as condições de limpeza são boas, se atende, porque aquele que é detentor do mando do jogo perde o direito do mando do jogo se não tiver decente o banheiro. Como se não tiver, por exemplo, um médico e 2 enfermeiros padrões para cada 10 mil torcedores.
uma ambulância para cada 10 mil torcedores. E aí a gente podia discorrer, e ao longo do programa nós vamos fazer isso, sobre todos os direitos que tem um torcedor dentro do estádio, como, por exemplo, entrar com o bilhete dele e metade do bilhete ficar na mão dele para ele poder sentar onde ele comprou, né? E mais, levar para dentro do estádio de futebol a água, que é impedido, eles impedem a entrada, tem esquema com o pessoal que vende lá dentro, então impede o torcedor de entrar com um copinho de água, mas lá dentro custa 4 vezes o valor. E está previsto isso no estatuto e ninguém cumpre, ou seja, o preço abusivo do produto vendido dentro do estádio de futebol. E aí vamos falando a respeito disso durante o programa aqui. Zé Maia, o que aconteceria se fosse revogado o Código do Consumidor? Olha, é uma conquista do cidadão, é uma conquista que não pode, de maneira alguma, não sei nem como é que vai ser feito isso. E acho que não vai ser, conseguir fazer esse tipo de situação, por quê? Porque os caras não são sérios, né? Porque nós temos, por exemplo, o presidente da FIFA, Josef Blatter, por exemplo, paira sobre ele muita denúncia de corrupção, até na eleição, recentemente, que ele acabou se elegendo. Contra o Ricardo Teixeira está sendo investigado agora pela Polícia Federal. E a investigação dura, que pode chegar até a tirá-lo do comando exatamente da CBF. Então, eu acho que é uma coisa que nós temos que bater o pé. O Rossomano tem razão, o doutor Capês também está aqui, o homem forte do PROCON. A gente não pode deixar isso acontecer, porque seria profundamente lamentável, né? Nós temos que fazer com que o torcedor seja respeitado. Ele que é muito, como disse o Rossomano, ele que não tem o respeito das autoridades. Você vai no Morumbi, você vai no Pacaembu. Pacaembu até que melhorou um pouco, né? As condições do banheiro, coisa e tal, mas realmente é lamentável. Eu acho que isso não pode acontecer. Nós temos que brigar e lutar muito para conseguir fazer com que tenhamos a Copa no Brasil, sim, com certeza, mas a FIFA e a CBF respeitando aquilo que já existe no Brasil, ou seja, os direitos do cidadão. Vamos ver algumas imagens dos entornos, dos estádios, para você ter alguma ideia do que acontece na hora da compra do ingresso e tudo mais. Enquanto isso, o Sérgio Santoro, o doutor Sérgio Santoro, que também é advogado, ele é jornalista, é advogado, é diretor do PROCON. Eu gostaria de perguntar para ele se nesse meio termo, só para a Copa do Mundo, fosse criada, eu não sei se isso é possível, uma lei especial na vigência da Copa para poder atender a essas exigências da FIFA. Mas, João, a lei é muito clara, não se muda a lei por capricho. Qualquer coisa que se criasse especificamente, como o Celso Russomano já deixou claro, você vai desgarantir outros direitos. Então, a gente está virando a casa da mãe Joana, concorda? Porque como é que você vai mudar alguma... Veja bem, o nosso Código Consumidor levou 21 anos para que as pessoas passassem, vamos dizer, nos últimos 19, 18 anos, começaram a brigar um pouco mais por ele. Nesse agora jogo, Corinthians e Fluminense, foi inaugurado o Estatuto do Torcedor. Continue. Veja bem, se levou 18, 19 anos, João, para a coisa começar a andar de acordo, porque hoje o cidadão está mais consciente e tal, aí de repente, por causa de uma Copa do Mundo, quer mudar tudo. Quer dizer, todo mundo, por um mero capricho, por interesses, etc., aí você vai desguarnecer o cidadão. Como é que faz o cidadão, como o Celso, o próprio Zé falou, o deputado falou, é o seguinte, como é que você muda? O que você faz com o resto do torcedor? Os outros direitos. Para você mudar uma coisa, você vai ter que mudar o resto. Aí você vai ter que mudar o código. É impossível você mudar o código. O código está aprovado. Ele vai sofrer uma atualização o ano que vem que não completa, não diz respeito a isso, não está nem previsto. Fala só Exatamente. Da compra por internet, que é um novo veículo, aí tem amparo para esse tipo de coisa. E o próprio PROCON é muito claro, João. Ele não concorda com qualquer capricho que queiram fazer em cima do código ou com a lei. Isso, para mim, é capricho. Isso, para mim, é balela, é capricho, e o cidadão não pode ficar à mercê desse tipo de coisa. Agora, a FIFA também aceita que a gente tenha a meia entrada desde que suba astronomicamente o preço do ingresso principal, né? Dos 2 ingressos. Agora, o Brasil assinou o caderno de encargos, quando o Lula assinou lá para trazer a Copa para o Brasil. Eu não sei se já não estava lá explícito isso, que ia ser tudo como a dona FIFA quer. E agora eu não sei como é que vai fazer para organizar isso, né? Ele deve, quando assinou o caderno de encargos, a Copa vai para o Brasil, está tudo definido, vai ser no Brasil. Será que lá já não estava uma liberação total de que as coisas vão caminhar do jeito que a FIFA quer e agora a gente vai ter que dar aquele famoso jeitinho brasileiro para tentar ajustar a Copa do Mundo aqui? Tem que pensar nisso também, né, João?
O deputado Fernando Capês, eu acho que, mediante um impasse que possa ser criado, não tem jeitinho que resolva. Não, aí o que vai acontecer é o seguinte, o governo, o Samano sabe disso melhor do que eu, o governo vai usar a sua base aliada e vai aprovar o projeto de lei. É assim no Congresso, Na verdade, aprova, mas nós temos aqui... né? Quer dizer, a sociedade organizada aqui no Brasil, ela vai se movimentar, né? Não só os institutos de defesa do consumidor, como o próprio Ministério Público. Ninguém vai aceitar uma situação como essa, apesar de que eu não vi no texto da lei geral que, de fato, fossem mexer no Estatuto do Idoso, do torcedor, ou eles não colocaram ainda, não colocaram, mas vão colocar. Mas agora, digo o seguinte, se for aprovado o projeto, que eu acho que um projeto apresentado pelo Executivo nessas condições tem grande chance de ser aprovado, vai haver, provavelmente, o Ministério Público vai arguir inconstitucionalidade de alguns pontos do projeto. E o Supremo Tribunal Federal... vai ter que julgar. Vai julgar essa questão. Então, primeiro vai se criar um impasse. Agora, eu queria chamar a atenção, João, para um ponto que eu estou batendo, até aproveitar a presença aqui do Zé Maia, do Santoro e do Russomano. Durante a Copa do Mundo, tenho certeza que vão obedecer os assentos numerados. Não vai ter nenhum problema quanto ao ingresso numerado. O sujeito vai sentar exatamente no lugar a que corresponde o número do seu ingresso. E o Estatuto do Torcedor, muito bem lembrado pelo Celso Russomano, desde 2003, garante ao torcedor o direito de sentar no lugar numerado. Ou seja, todos os lugares do estádio têm que ser numerados. E o torcedor tem o direito de sentar no assento que corresponde ao número que está no seu ingresso. Pois bem, como não é cumprido... E tem direito a ter metade do ingresso na sua mão. Manter metade como comprovante... Até para que se fiscalize a quantidade de torcedores que entraram e a gente acabe com essa pouca vergonha que né, o esquema de corrupção dos estádios. Você vê assim, o estádio lotado e 7 mil pessoas, que o pessoal até espanta. Mas de qualquer maneira, você tem o direito de sentar no local que esteja numerado. Não é obedecido isto. Eu apresentei no meu mandato anterior um projeto de lei determinando que, se não for dado cumprimento ao Estatuto do Torcedor, lei federal, primeiro, não se libera o estádio para jogos de futebol profissional. Segundo lugar, o torcedor que sentar no lugar do outro, ele vai ter que pagar uma multa por ter desrespeitado o ingresso, e o organizador do espetáculo também tem que pagar uma multa. E, para tanto, tem que estar lá o juizado especial para moralizar. Até porque o Estatuto determina orientadores dentro do campo de futebol para que as pessoas se sentem no lugar, como existe no teatro, como existe no cinema, no lugar onde foi comprado. E aqueles que compraram com antecedência, ou que pagaram mais, sentem-se nos melhores lugares. Esse direito deve ser preservado, o que não é. Porque nem orientador existe dentro dos estádios. O que na Inglaterra chamam os stewards, que eles ficam ali orientando a pessoa, como o Russomano colocou. Agora, este projeto de lei, com muita luta, foi aprovado aqui na Assembleia. Porque para aprovar um projeto de lei aqui, de deputado, é um parto. Eu tenho quase 100 projetos de lei apresentados, a Assembleia não se reúne e não vota projetos de deputado. Mas vota o Eu governo. não sei por quê. Mas vota Projeto que entra do governo, em 3, 4 dias vota e apresentar emenda é crime de lesa majestade. Tá certo? E eu estou discutindo isso. Teve um projeto que entrou aqui, das polícias civil e militar, de reajuste, que eu apresentei algumas emendas, acabou aprovando, mas levou 40 dias. Já não está bem assim. Agora, este projeto, depois de ser aprovado, foi vetado. E eu estou lutando aqui para que a Assembleia se reúna para derrubar o veto. Por quê? Não adianta você fazer o Estatuto do Torcedor, uma lei federal de abrangência nacional em vigor há 8 anos, que se fosse cumprida, resolveria os problemas que nós estamos discutindo aqui, se ela não é implementada. Agora eu te pergunto, na hora que vetaram, será que alguém ligado ao futebol, os tais dos cartolas do futebol, não foram em bloco conversar e pedir para vetar a sua lei, porque isso criaria constrangimento a eles?
Olha, você faz uma boa pergunta, eu até sei a resposta, viu? Ô, Até Zé sei a Maia, resposta. poderia ter havido justamente esse é o assunto, poderia ter havido um lobby nesse sentido? Eu acredito que sim, porque tudo, né? Você sabe que tem um amigo do amigo, um amigo do outro amigo, então, aquele jeitinho, sempre aquele esquema de fazer um lobby para evitar que uma lei seja aprovada, como aconteceu em outras situações também já, que a gente conhece. Agora, é profundamente lamentável esse tipo de coisa, né, João? Agora, eu queria saber uma coisa também, agora perguntando aqui para o Sérgio Santoro, essa colaboração dos estados, Distrito Federal e municípios para que haja as exclusividades e haja o amparo do Estado em relação às determinações da FIFA, isso seria o Estado a favor de uma entidade? De certa forma, do meu ponto de vista, sim, João. Mas acho ainda impossível esse tipo de coisa. Eu vou voltar lá atrás do que tu disse. Ninguém muda a lei por capricho, João. Se você mudar uma lei por capricho, você está ferindo todo um restante de direitos adquiridos. Mas aí parece que a força que se apresenta, como disse o deputado Fernando Capês, é tão grande em relação à pressão que é exercida, porque nós temos que levar em consideração, que a Copa do Mundo dá uma divulgação enorme para um país, que a Copa do Mundo gera empregos, tudo mais. E isso, sem dúvida alguma, está sensibilizando as autoridades que têm a responsabilidade de gerir justamente de como isso vai ser organizado, não é? Mas, João, aí tem que encontrar o que chama de razoabilidade, de bom senso. Nós queremos a Copa do Mundo, ela vai trazer benefícios, mas nós não podemos abrir mão, nem que seja por um período, de certas conquistas, dentre as quais Sociais, né? o direito que o cidadão tem de uma lei em vigor produzir efeitos em seu benefício. Então, são algumas coisas que dizem respeito à própria natureza de um Estado soberano. Então, o país tem que fazer concessões, nós não podemos ser, digamos assim, teimosos, intransigentes, inflexíveis, a ponto de não sentar para conversar. Agora, suspender o Estatuto do Idoso e o Código de Defesa do Consumidor são valores que sobrelevam a própria realização de um evento esportivo. São valores transcendentais que informaram a própria Carta de Princípios, que é a Constituição Federal. Nós não podemos abrir mão disso, porque você começa a fazer pequenas concessões em prol de vantagens práticas ocasionais, quando você vê, você desvirtua todos os princípios da Constituição. Então, tem que sentar, tem que conversar, tem que buscar uma alternativa. Agora, tirar a minha entrada, suspender o Estatuto do Idoso, para o país, em termos de exemplo quanto à observância de princípios, de exemplo quanto à defesa da Constituição, defesa das leis, didaticamente, pedagogicamente para o cidadão, seria dramático. É a defesa da soberania, né? É a soberania do nosso país. Não pode uma entidade internacional botar o pé em cima das nossas leis aqui e dizer, vamos fazer do jeito que a gente quer, sob a pena de não fazer a Copa do Mundo no Brasil. Isso é uma palhaçada. Agora eu quero ver se vocês têm coragem, porque, veja, só de patrocínio da Copa do Mundo, já faturaram mais de 500 milhões de reais. Quer dizer, a entrada que eles estão discutindo aí, se pode meia, se não pode meia, isso é irrelevante. Exatamente, isso é irrelevante, isso não é lucro de ninguém. É verdade. Né? Isso é uma brincadeira com o povo brasileiro, né? Dizer, olha, peraí, nós vamos abrir os estádios para os torcedores, né, que venham do mundo para cá, aí nós vamos abrir agora para o torcedor brasileiro, esse não. Esse é ralé. Esse já não tem direito durante o ano inteiro a absolutamente nada dentro dos estádios, né? Tem deveres, e os deveres estão sendo cumpridos, né? As autoridades estão fazendo cumprir. Agora, e os direitos? Onde estão os direitos? Né? Me deixa tremendamente revoltado você ser proibido de entrar no estádio de futebol com um copo d'água e pagar 4 vezes mais lá dentro. Isso é um absurdo. E eu fiz previsão legal. Quando fiz o relatório, eu deixei bem nítido isso, que o preço abusivo dentro do Estado estaria amparado no Código de Defesa do Consumidor. Então nós temos no Código de Defesa do Consumidor a parte administrativa, o Sérgio sabe muito bem disso, a parte administrativa, que é a autuação feita pelo PROCON, e eu não vi até hoje, Sérgio, e nós temos que começar a cuidar disso, eu não vi até hoje nenhum PROCON do Brasil autuar um detentor de mando de jogo.
apesar de eu ter colocado no caput do texto do Estatuto do Torcedor, que o detentor do mando do jogo é considerado fornecedor. Então ele, pessoa jurídica ou física, vai ter que ser multado e vai ter que pagar a multa, que vai de 200 UFIR a 3 milhões de UFIR, quase 4 milhões de reais, entendeu? Dependendo do faturamento que vai ter aquele evento esportivo, né? Eu nunca vi, entendeu? Absolutamente ninguém ir fiscalizar a empresa, porque é uma empresa só dentro do estádio de futebol, que vende tudo aquilo, aqueles rapazes, aquelas pessoas que andam dentro do estádio como se fossem camelôs lá dentro vendendo os produtos. Aquilo é uma empresa e terceiriza para um monte de gente lá. E o preço é pré-estabelecido. Agora, é 4 vezes mais do que se paga lá fora. Então, aí, peraí. Bom, agora com a FIFA entrando aí é o seguinte, quem vai explorar dentro do estádio é a FIFA, quem vai explorar em volta do estádio é a FIFA, quem vai vender todas as camisas, jogos, etc. é a FIFA, aí é tudo na mão da FIFA. Aí passa-se todo o poder para a FIFA e quando volta de novo o pobre povo brasileiro vai pagar a conta que está estabelecida. Olha, com exceção de eu ter ido à porta do estádio de futebol e apreendido camisas falsificadas de times de futebol, porque isso lesa todo mundo, lesa o torcedor porque compra uma camisa de péssima qualidade, lesa os fabricantes brasileiros porque a maioria dessas camisas vem de fora do Brasil, vem da China, vem no contrabando. Ainda existe o crime, né, de contrabando. Lesa o erário público porque não se recolhe imposto e aí quando você chega num posto de saúde não tem médico, não reclama, né? Comprou produto pirateado, comprou produto sem nota fiscal, não pode reclamar, né? Não tem segurança pública na rua, não pode reclamar. Não tem escola para o seu filho, também não pode reclamar. Então, lesa de todas as formas, né? E ninguém faz absolutamente nada. Estão vendendo na porta dos estádios todo tipo de produto falsificado. Agora, eu quero ver se na Copa do Mundo, vão permitir que isso aconteça. Aí os olheiros da FIFA vão estar fora, cobrando o governo, aí o governo bota para correr todos os camelôs. Então é uma palhaçada, é uma brincadeira com o povo brasileiro. Vamos a um rápido intervalo. Fique comigo que eu estou com você, eu volto já já. Voltamos com a SP Esporte, hoje comandando aqui o tema Os Direitos do Torcedor. E o Celso Russomano fez uma pergunta para o Sérgio Santoro, muito pertinente. Procon já multou algum mandante de jogo? Não. Não. É até engraçado dizer isso, mas ele falou a verdade. O Procon nunca multou um mandante de jogo, embora está previsto na lei. Sabe o que eu parei para pensar a hora que ele disse? E é uma grande verdade. Por que o Procon realmente, quando ele disse que ele foi na porta do estádio, né? Olha, fui lá, recolhi, aprendi camisetas, coisas falsificadas, etc. O Procon faz isso também. Nós já fizemos, inclusive, em toda a nossa região de Campinas e tal. Mas esse tipo de procedimento o Procon nunca fez. Aliás, vou me lembrar disso, isso é muito interessante. Sabe que é uma boa ideia? Não, mas é verdade. Mas sabe uma coisa? Eu estou à disposição para a gente ir junto nos estádios de futebol. Não tenho dúvida. Né? Até como relator da lei, eu conheço a lei de trás para frente, de frente para trás, porque eu me debrucei em cima dessa lei durante 8 meses trabalhando em cima da lei para ter um texto que realmente desse direitos e deveres aos torcedores, né? Porque a lei só tinha direitos e não existiam deveres. Então eu coloquei na lei os deveres, coloquei o raio de 5 quilômetros em volta do estádio, né? Dizendo que o torcedor, se ele brigasse nesse raio de 5 quilômetros, ele estaria sujeito à penação, né? Estabeleci de que forma seria a penação, gostaria que esta penação estivesse sendo cumprida, ou seja, que o torcedor se apresentasse na delegacia de polícia durante os dias dos jogos e ficasse lá sem poder assistir o seu time, porque não tem... Eu fiz um levantamento, nós fizemos uma pesquisa quando foi feita a lei, e a maior apenação para o torcedor não é você prendê-lo, não é pagar com cestas básicas e alimento a sua punição, é não poder assistir seu jogo, do seu time. Você me permite só uma inserção aí dentro do que você está falando. Nós combatemos violência de torcida organizada de futebol. Nós pegamos de 92, fevereiro de 92
agosto de 95, 22 mortes em estádio. Processamos torcida, extinguimos torcida, as torcidas criaram outras torcidas no lugar, proibimos torcida de entrar no estádio, a Polícia Militar depois disse, agora não é hora mais de proibir porque elas estão se multiplicando em grupos pequenos. Muito bem, qual que é o caminho hoje? O caminho, em primeiro lugar, é apostar no torcedor como consumidor. Você está falando de violência, porque no momento em que o torcedor vai ao estádio, ele vê que o seu assento numerado está lá aguardando por ele. Então ele pode chegar quase na hora do jogo. Existe respeito por Respeito a ele. Aí no momento que ele vai, como o Celso falou, você tem os preços dos produtos não são extorsivos, o banheiro está funcionando, está limpo. Por isso que eu acho que essa fiscalização que o Celso sugeriu ao PROCON e a implementação do Estatuto do Torcedor traz, em primeiro lugar, segurança ao torcedor. Poupa vidas. É a mais eficaz forma de combate à violência. Porque, olha, veja, se você compra um assento numerado, os assentos vão ser distribuídos de forma com que as torcidas não consigam ficar todas juntas. Você não vai ter grupinho junto. Porque é difícil o cara comprar tudo um lugar do lado do outro. Todo mundo vai acessar e todo mundo vai comprar. Então você já dilui os problemas. Você começa diluindo o problema. Porque quando junta aquele grupo, aí eles fazem xixi de lá de cima na cabeça do outro lá embaixo, taca, enche a garrafa de xixi, taca na cabeça do outro. E ficam valentes, começa a fazer tudo. É o que acontece. Né? É o que acontece. É a verdade. É triste. Mas eu tenho vergonha, eu não posso levar minha mulher no estádio de futebol, eu não posso levar minha filha no estádio de futebol. E aí se a sua mulher e sua filha e seu filho não vão, o estádio fica vazio e quem é que ocupa o espaço? O vândalo, que vai lá se aglomerar. Então, o vândalo, ele se ocupa da falta de ordem, da falta de organização. Agora, eu tô curioso para ver essa Copa do Mundo, tô curioso para ver tudo funcionar, porque para as pessoas que me disseram que é impossível fiscalizar se o torcedor vai sentar no seu lugar, estou curioso para ver o que essa pessoa vai dizer na Copa do Mundo, essas autoridades. Mas tem um detalhe. Aí vão dizer o seguinte, só para dizer que o torcedor estrangeiro, ele é educado e organizado, então ele vai sentar no lugarzinho dele, né? E tudo vai ser respeitado porque nós é que somos desorganizados, não é que nós somos desorganizados. É que o detentor do mando do jogo, da prática esportiva, ele tem obrigações e não está sendo cobrado essas obrigações dele. E quando eu fiz constar a Lei 8.078, ou seja, o Código de Defesa do Consumidor no Estatuto, foi para que os órgãos de defesa do consumidor, os municipais, os estaduais e o órgão federal tivessem competência para fiscalizar, autuar, multar e, inclusive, solicitar a Polícia Civil ou Polícia Militar para conduzir o detentor do mando do jogo para a delegacia de polícia e pagar fiança lá dentro, porque aí se fizer com um só, Serginho, se fizer com um, todo mundo toma jeito. Você faz as incursões esporádicas. Todo mundo toma jeito. Pega um jogo primeiro que não vai lotar, faz incursões esporádicas. É só levar o primeiro para a delegacia de polícia, entendeu? Por crime contra o Código de Defesa do Consumidor, o primeiro detentor do mando do jogo, que aí vai ficar todo mundo... Não, e funciona. Bonzinho. Eu usei isso, não exatamente nesse tema, mas em outras situações, em algumas cidades, todas se adequaram. Porque espalha e há o medo. E se não tem medo, o medo é que faz... E a impunidade e a violação. Entendeu? Então, a ideia é magnífica. Eu acho que amadurece mesmo. Vem de encontro... Você não acha, Zé? Claro. Vem de encontro, na verdade, para a melhoria, né? Mas o problema é a educação, né? A educação do torcedor é uma coisa que deve ser ressaltada. Agora, se o doutor Capês, por exemplo, não tivesse intervido naquela época nas organizadas, estaria impossível hoje a gente estar no campo de futebol com segurança. Aquilo foi uma medida sensacional, espetacular, que reprimiu as organizadas, né? Agora, a gente fala, políticos... Sabe o que eu falei para as organizadas esses dias, Zé? Eu falei o seguinte, vocês querem ser respeitados como torcidas organizadas? Vocês têm que dar o exemplo. Se um membro da organizada praticou algum tipo de ato ilícito, vocês pegam esse cidadão e apresentam à autoridade policial. Apresentam ao Ministério Público. E ponto final. Porque aí vocês serão respeitados. Enquanto vocês não fizerem isso, enquanto vocês protegerem o que está sendo feito de errado, porque é uma torcida organizada, tem que se proteger seus membros, então vocês nunca serão respeitados. Claro, e muitos torcedores não vão aos estádios por causa desse tipo de problema. Antigamente eu ia no Pacaembu com meu pai, por exemplo,
e ficava todo mundo junto, não tinha esse negócio de dividir torcida, o Corinthians fica no portão lá, o Palmeiras do lado de cá, então você cria aquela confusão entre as torcidas. Quando ficava todo mundo junto, tem um empurra aqui, um tapa aqui, outro ali, mas nada que pudesse ser como é hoje. Hoje você vai num campo de futebol, é uma guerra, né? É uma guerra, é uma coisa que a gente lamenta profundamente. Né? Agora, Zé Maia, tem clube que também protege as organizadas. Mas... não é só elas, não é um sentimento de corporativismo interno das organizadas. Tem interesse, João. Tem interesse. Tem interesse no quê? Que tenha público, que tenha público. Agora, vai ter público à medida que, é o que o Capês falou, que as pessoas forem respeitadas dentro do estádio. Aí nós temos público, nós vamos ter os estádios lotados. Né? Quando a pessoa souber, quando eu souber que minha família está preservada, que eu posso entrar com a minha família e sair sem... A coisa é complicada. Quem vai no estádio de futebol sabe. Você entra com a sua mulher lá, se a sua mulher é bonita, etc e tal, todo mundo falando um monte de absurdo, ninguém respeita. Educação. Não é respeito nenhum, zero de respeito. Por quê? A segurança pública não é de qualidade, não tem do jeito que deveria ser. Isso está a responsabilidade do detentor do mando do jogo, que tem que avisar as autoridades, a polícia, quantos torcedores estão previstos para aquele jogo. E a quantidade de policiais tem que ser de acordo com a quantidade de torcedores. E dentro do estádio, ele é responsável por isso que você falou. Cada um sentar no seu lugar, os lugares serem numerados e a pessoa ter lá o ingresso na mão. Imagina, a coisa funciona assim hoje em dia. O cidadão compra um assento numerado, uma cadeira lá. Vai sentar na cadeira, tem gente. Vai reclamar, fala, não, fica quieto, vai sentar em qualquer lugar. É meio assim, senta em qualquer lugar, azar é teu. Não importa se você pagou ou deixou de pagar. O lugar é numerado. E daí que é numerado? Fora, isso é dentro do campo, né? Aqui. Isso é dentro do campo. Fora do campo, mas, João, a ação dos cambistas também. Não, e você falou de dirigente que apadrinha a torcida organizada. Tem. Nós sabemos que tem. Por medo, alguns por medo, simplesmente medo, covardia. Outros por comprometimento. Outros porque usam a torcida, às vezes até para intimidar treinador, para mandar recado para jogador. Agora, o que eu não consigo entender é a torcida organizada cercar um clube, às vezes invadir um clube, intimidar um profissional que está trabalhando ali. Arrebentar o patrimônio do clube. E não ser tomada nenhuma providência. Então, isso tudo, esse comprometimento é muito ruim. Agora, a torcida organizada, que eu não estou contra a torcida organizada que não é violenta, mas a torcida organizada, ela acabou surgindo num espaço deixado pelo torcedor, pela sua esposa, pela sua família, pelas pessoas que vão lá assistir. Essas pessoas começaram a ficar cada vez mais em casa e as torcidas começaram a ocupar cada vez mais o espaço, como astros principais. O futebol fica em segundo plano, eles são os astros principais. Agora, se você organiza o espetáculo, hoje você vai no domingo, o que você pensa? Eu vou ao clube, eu vou ao cinema, eu vou ao shopping, eu vou num parque. Você pensa em qualquer coisa, menos em ir com a tua família no estádio. Se, a partir do momento que for organizado, o lugar for numerado, for respeitado o torcedor, essas pessoas naturalmente vão aos estádios. E vai haver uma mudança de cultura e de público. Tudo começa pela organização. Talvez seja esta a herança mais importante que a Copa do Mundo possa deixar. O respeito ao torcedor enquanto consumidor. E é por esta razão que nós não podemos permitir que conquistas de defesa do consumidor sejam, nesse momento, atropeladas. Porque a grande herança que vai ser deixada é o direito ao consumidor. E essa herança não pode ser feita em cima do desrespeito a normas de defesa do consumidor que já estão consagradas. Não sei se... Tá certo, não, é exatamente isso. A FIFA também fez uma série de exigências e está fazendo para que São Paulo faça a abertura da Copa do Mundo. Nós sabemos que a cidade que faz a abertura da Copa do Mundo é a sede da Copa das Confederações, pelo menos assim acontece em todos os mundiais. Primeiro se aventou a possibilidade de se fazer a abertura, fazer os jogos da Copa no Morumbi. Mas tantos foram os percalços que o São Paulo enfrentou que o São Paulo Futebol Clube acabou deixando de lado essa ideia. Depois fala-se muito na construção do estádio do Corinthians, o Itaquerão, o Fielzão, ou sei lá que nome vão dar ao estádio do Corinthians. E eu queria fazer uma pergunta para vocês quatro que estão hoje aqui no SP Esporte. São Paulo precisa da Copa ou a Copa precisa de São Paulo? A opinião é de Zé Maia.
Olha, eu quero dizer o seguinte, já foi uma reunião do próprio Ricardo Teixeira lá na Suíça, e a abertura será mesmo em São Paulo, no campo do Corinthians, né? Que está adiantado lá a obra do estádio e tal, até o governador falou a respeito disso, eu acompanhava uma matéria na Rede Bandeirantes de Rádio. Então, eu acho que o importante, São Paulo não pode ficar fora da Copa do Mundo. Como é que São Paulo, carro-chefe da nação brasileira, vai ficar fora de uma Copa do Mundo? Tem que ser aqui a abertura, e o centro de imprensa deveria também ser em São Paulo. Em detrimento do Rio de Janeiro, vai ser o encerramento da Copa no Maracanã e o centro de imprensa central será no Rio de Janeiro. Quer dizer, deveria ser a abertura da Copa em São Paulo, como vai acontecer, e também o centro de imprensa, por exemplo, no Anhembi, que é um local que poderia abrigar tranquilamente o centro de imprensa. São Paulo tem facilidade para tudo, uma rede hoteleira espetacular, telecomunicações, enfim. Eu acho que é mais fácil administrar aqui em São Paulo do que no Rio. Mas é que o Ricardo Teixeira está no Rio, o CBF está no Rio, então tudo está sendo puxado para o Rio de Janeiro. São Paulo precisa da Copa ou a Copa precisa de São Paulo? Sérgio Santoro? Eu acho que a Copa precisa de São Paulo. Primeiro que São Paulo é uma referência mundial, tá? Segundo, que os interesses da maior cidade da América Latina é São Paulo. Você imagina você fazer uma Copa do Mundo e não ter um jogo na cidade de São Paulo, ou não ter, seja abertura, seja o que for. Vai perder a graça. Eu acho que o interesse maior é da FIFA do que da própria cidade de São Paulo. Mas parece que talvez não seja assim. Mas pelos jornais no final, não, mas no final é assim, João. Pode ter certeza. Deputado Fernando Capês, quem precisa de quem? Eu acho que precisar, ninguém precisa de ninguém. Agora, é útil para a FIFA que a Copa seja realizada em São Paulo. Primeiro, aqui está o futebol mais bem ranqueado do país, no ranking da CBF. Aqui você tem 12, o futebol brasileiro de clubes conquistou 12 títulos interclubes. 6 foram de clubes paulistas. Das Libertadores, 60% foram conquistados por times paulistas. Então, o futebol paulista é o futebol mais forte em todas as divisões. É onde tem 40% da população brasileira, 36% do PIB. É evidente que tem que ser realizada a abertura aqui. E, nesse ponto, acho que não existe muita discussão. A não ser um ou outro, como eu vi, por exemplo, uma entrevista do Romário, que sempre teve dor de cotovelo de São Paulo, né, que nunca conseguiu jogar aqui, falou que a Copa do Mundo não podia ser realizada em São Paulo. Você perdeu, Romário. Vai ser realizada aqui mesmo a abertura, prevaleceu a lógica. Celso Russomano, quem precisa de quem? São Paulo precisa da Copa ou a Copa precisa de São Paulo? A Copa precisa de São Paulo. Vou te dizer por quê. Eu vou te dizer por quê. Porque só tem 2 cidades no Brasil que têm condição de acomodar os turistas, né? E os maiores eventos são abertura e encerramento. Então você tem que ter hospedagem para esse povo todo. E hotelaria, né, em quantidade, você só encontra em São Paulo e no Rio de Janeiro. Fora isso, você não tem como acomodar. E se você não tiver como acomodar, a FIFA não vai conseguir fazer um grande evento. E ela precisa vender os ingressos para esse grande evento e precisa estar lotado o estádio, né? Agora, por que não é no São Paulo Futebol Clube? Porque não é no Morumbi? Porque nunca o estádio do Morumbi se preocupou em dar condições ao torcedor. Então, se o estádio foi reprovado, é culpa nossa. É culpa nossa. Quem chega no Morumbi com facilidade? Ninguém. Ninguém. Porque o esquema de trânsito montado para chegar no Morumbi, para sair, é péssimo. Eu sei, eu moro lá. Eu vejo todos os jogos ou todos os eventos que acontecem no Morumbi, inclusive os grandes shows, né? Quem consegue estacionar o carro quando chega no Morumbi? Desanima. Quem consegue andar em transporte coletivo, está previsto no Estatuto do Torcedor, quem consegue andar em transporte coletivo de qualidade para chegar no estádio do Morumbi? Se não é pendurado no ônibus, pendurado na porta do ônibus. Então, a culpa, entendeu? Inclusive, eu falo, a minha carteira é 800 e pouco do clube. Eu sou um dos sócios mais antigos do São Paulo. Mas o São Paulo tem que ver também com o transporte coletivo, tudo. Aí não é uma parte que cabe ao São Paulo. Cabe ao detentor do mando do jogo, e o São Paulo foi diversas vezes detentor do mando do jogo depois do Estatuto do Torcedor. Mas os dirigentes do São Paulo, os dirigentes de São Paulo deviam pensar, né, não só internamente, mas externamente, para proporcionar aos torcedores condição de chegar ao seu estádio. E isso nunca foi feito. Nunca os dirigentes de São Paulo foram às autoridades municipais, a autoridade municipal ou do governo do estado, para
pedir condições para que os torcedores fossem bem tratados do lado de fora e dentro não fizeram nada para isso. Nada, porque é um lixo. É um lixo. Aquilo não se pode chamar de estádio de futebol. Não se pode pelo seguinte, porque, como a gente bem colocou aqui, tem que ser numerado. Os banheiros têm que ter condição. O trânsito dentro do estádio tem que ser de qualidade. As pessoas têm que ter alimentação a preço que você recebe fora. Tem que ter estacionamento para todo mundo. Nunca foi previsto absolutamente nada. E o clube também nunca fez nada, a não ser comprar alguns terrenos em volta do estádio para os sócios do clube. Sabe por quê? Porque começou a esvaziar. Começou a esvaziar os sócios do clube por não ter condição de parar em volta. Não tem nem para os sócios frequentarem o clube, que dirá para torcedor. Então aí compraram umas áreas lá para fazer estacionamento de quem frequenta o clube, porque senão não tinha nem frequentador no clube e não tinha mais sócio. Então aquilo é uma vergonha. Vergonha por vergonha, vão construir um estádio novo. Azar é do São Paulo. Sou São Paulino, sou sócio do clube, moro do lado do clube, azar é do clube. Porque os dirigentes só pensaram em si próprios, nunca pensaram no povo de São Paulo, nunca pensaram em dar condições para o dia que a Copa do Mundo viesse ao Brasil, a gente pudesse ter uma partida bacana lá. Além de tudo isso, a briga também do presidente da CBF, Ricardo Teixeira, com o presidente de São Paulo, Geraldo Juvencio, com a diretoria do São Paulo. Eles são brigados, né? Tanto é que o André Santos foi chefiar a delegação brasileira, né? E houve essa aproximação, então, do Andrés, que é presidente do Corinthians, com o Ricardo Teixeira, e aí a gente sabe o resto da história, que a abertura será no campo do Corinthians, que ainda nem existe, mas será lá, no estádio, lá em Itaquera. Bem, estamos na reta final do nosso programa. Zé Maia, obrigado por ter vindo, participado hoje como comentarista aqui do SP Esporte. Eu agradeço muito o convite, voltarei outras vezes. Um abraço aos companheiros todos e um grande abraço a você que está nos acompanhando. César Santoro, você veio aqui para dar sua opinião. No fim, o Celso Russomano arrumou serviço para você. Bom, eu agradeço, porque o papel do PROCON é esse mesmo, é defender o consumidor. João, muito obrigado pela oportunidade. E eu queria dizer que tanto o papel do PROCON e de todos dessa mesa é melhorar um pouquinho. A gente está aí batalhando para melhorar a coisa. Obrigado, João, um grande abraço. Celso Russomano, muito obrigado por estar comigo. João, eu que agradeço, quero agradecer ao Zé, ao Sérgio, ao Capês. Me desculpa a ênfase minha, mas acontece que me revolta muito, né, ver que as pessoas, que o cidadão é tratado de qualquer forma e que só interessa ao poder econômico, nada mais além disso. Então é por isso que eu sou tão enfático. Obrigado. Deputado Fernando Capês, acho que fizemos um bom trabalho hoje aqui, né? Excelente trabalho e, sobretudo, acho que endereçamos a mensagem, acho que ideal. Não há possibilidade de se erradicar ou combater violência sem que antes exista o respeito ao consumidor e as normas previstas no Estatuto do Torcedor. Esperamos que isso passe a ser uma realidade, se não foi até agora, pelo menos depois da Copa do Mundo, e que a Copa do Mundo não se realize às custas da violação do direito do consumidor. A você que esteve comigo nessa edição do SP Esporte, muito obrigado pelo carinho da audiência. É isso aí, já ganhei meu vintém, falei pouco e falei bem, não difamei ninguém. Até a próxima oportunidade, boa sorte e amém. Tchau, tchau.